Olá, galera, queridos amigos, seguidores dos nossos canais. Finalmente chegou o dia, né? O Rock and Roll é 10. Como havíamos anunciado, no dia 1º de fevereiro, às 10 horas, durante 10 minutos, e daqui para frente, durante 10 dias, nós vamos estar falando sobre o rock and roll. Tá? Meu nome é Fábio Mariani, eu tenho 53 anos, então pertenço a uma geração que se criou ouvindo rock and roll. Era o nosso estilo musical. E a gente percebe que hoje ainda tem pessoas que não conhecem, não sabem o que é o rock and roll. Então, nós que temos um pouquinho de conhecimento na área, um pouquinho de idade, temos que aproveitar para conversar. Então, a gente pretende que esse seja um momento de descontração, de alegria. Vocês podem interagir. Eu estou vendo que já tem várias pessoas, amigos aqui, o Saulo, o Wilton, o Goldani, a Daniela Alex, a Alessandra Castilhos. Um beijão para todos vocês. Tá? Eu não pretendo fazer disso aqui a história, contar a história do rock and roll, porque eu não sei. Tá? Eu sou um apaixonado pelo rock and roll e não sou um expert em rock and roll. Então eu só gostaria de dividir com vocês essa nossa paixão e gostaria também de falar o seguinte: eu nasci no ano de 1969, então eu sou da época dos anos 60. Eu nasci no dia 9 de janeiro. E no final daquele mês de janeiro foi quando os Beatles resolveram fazer aquele show em cima da gravadora deles, a Abbey Road. Né? Eles subiram lá no alto do prédio. Inclusive tem um filme que está sendo lançado pela Disney, né? Que é justamente sobre isso. Eles não avisaram ninguém. E grande abraço, Jobim. E aí eles não avisaram ninguém, subiram no alto do prédio lá e começaram a tocar. Imagina o que foi o trânsito, o que foi para a polícia de Londres vendo os Beatles tocar, né? Então, em janeiro de 69 foi quando eu nasci e isso estava acontecendo. Ou seja, era a época que os Beatles ainda estavam na ativa. Ainda faltava um ano para que os Beatles deixassem de existir como grupo, né? No dia 20 de julho daquele ano, de 69, foi o ano que o homem pisou na Lua. Né? No mês seguinte, no dia 15 de agosto, foi do dia 15 ao dia 18, foi o festival de Woodstock. Tudo bom, Eliette? Dani, tudo bem? Pessoal, então, imagina o festival de Woodstock. Bárbara, tudo bem? Então, não tem como as pessoas da minha geração não serem totalmente apaixonadas pelo rock and roll, que na verdade é mais do que um gênero musical, né? É um estilo de vida, uma maneira de se vestir, uma maneira de pensar, uma maneira de estar no mundo. Né? Então, querida Juliana, tudo bem? Então, pessoal, o rock and roll na verdade é uma mistura de blues americano, né? Vem muito da música negra americana, do jazz, do blues, da música country. Então foi uma mistura que no final da década de 40, nos Estados Unidos, já começou a fazer sucesso. Né? Era uma mistura, mas era uma música ainda mais tocada em guetos, uma música mais da população negra americana. Né? E aí houve várias bandas, né? Então, mas comercialmente o rock and roll começou mesmo a explodir mundialmente nos anos 50. Né? Tem-se como um dos primeiros rocks a tocar no mundo Rock Around the Clock, né? Que é do Bill Haley e seus Cometas. Mas na verdade esse não foi o primeiro rock and roll, só foi a música mais tocada pela Billboard naquele ano, né? Ela foi gravada em 54 e estourou em 1955. Depois do Bill Haley, nós temos aqui
eu vou tentar, pessoal, eu vou apanhar um pouco da tecnologia, né? Mas para quem não conhece, Bill Haley tinha essa música aqui, ó. Tá? Era um rockzinho bem básico, tá? Mas essa música explodiu nos Estados Unidos e fez muito, mas muito sucesso, tá? E aí, concomitante com o Bill Haley, tinha o que a indústria americana chamou de o branco que cantava e se requebrava como um negro, né? Que era Elvis Presley, né? Então, o Elvis Presley, o Elvis Presley foi tudo que a indústria fonográfica daquela época queria, porque tinha essa música, essa levada do rock and roll que a juventude estava gostando muito, mas era uma música mais negra e uma música, por exemplo, o Bill Haley, para quem vê os vídeos, era um cara gordinho, então ele não tinha aquele sex appeal, né? De repente a indústria encontra da música gospel esse cara aqui bonitão, Elvis Presley, jovem, bonito, e aí a galera adorou, né? Então, o Elvis Presley, entre uma das suas grandes músicas, tem essa aqui, Blue Suede Shoes, né? Vamos ver se a gente... Tá? Blue Suede Shoes. Né? Então ele cantava e se requebrava como negro, e era tudo que a indústria fonográfica queria. O Elvis Presley, né? Então, o Elvis Presley fez enorme sucesso. Pessoal, só um pouquinho que eu vou tentar colocar aqui essa transmissão também pelo YouTube, tá? Senão vai ter gente que vai dizer que eu não consegui fazer essa transmissão. Eu sabia que eu ia ter dificuldades. De transmissão. Vou ver se eu consigo fazer essa transmissão ao vivo aqui pelo YouTube. Tá. Bom. Pessoal, então, seguindo, depois do Elvis Presley, nós temos também, concomitantemente, né, nós temos o Little Richard, que recentemente faleceu, e tem até um filme sobre ele, que tinha a música Tutti Frutti, né? Ó, foi também cantada pelo Elvis Presley, mas na verdade é do Little Richard, né? Raul Seixas dizia que esse era o grito do rock and roll, né? O Abaplu Baplá Bem Bum, Ali Correia, Solange Terbach, um abraço para vocês. Ali, na verdade, o Ali é que me ensinou um monte de coisa, né? Pessoal, então nós estávamos falando dessa questão aí do Bill Haley. Então, a música, o rock and roll surgiu da congregação da música negra, do jazz, do country, do blues, né? Aí congrega as pessoas em forma desse ritmo. O ritmo no início tinha piano e tinha guitarra. E tinha a guitarra que nem era elétrica, ainda não conseguia fazer aqueles acordes todos, né, que se tem hoje em dia. E também nós tínhamos saxofone, muito saxofone no início, né? E depois a coisa foi evoluindo, principalmente com Elvis Presley, né? E aí tomou conta da indústria, né? Tem esse rock aqui que é do Led Zeppelin, que é o próprio nome da música é Rock and Roll, né? Então, para quem não conhece, olha esse. Essa música aqui
ela tá no LP LED 4. Então essa era para ser a cortina musical desta nossa transmissão. Quem não gosta, né? Então, pessoal, o que nós estamos tendo é um estilo musical que começa no fim dos anos 40, explode mesmo na metade dos anos 50, principalmente com Elvis Presley, tá? Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry, estava me esquecendo do grande Chuck Berry, e aí entrega praticamente o canudo para as bandas da geração dos anos 60, né? E especialmente Beatles e Rolling Stones, né? Que são as duas grandes bandas que no início eles se apresentavam de gravatinha. Se nós pegarmos os primeiros LPs dos Beatles e dos Rolling Stones, nós vamos ver que eles se apresentavam de gravatinha, né? Se apresentavam de uma maneira, as músicas eram muito comerciais, as músicas tinham no máximo 3 minutos. Esses dias eu andei lendo que isso é uma coisa que está voltando, né? As músicas com até 3 minutos. E aí depois vai dar a virada, mas no início os próprios grupos do rock and roll também eram comerciais e eram, digamos assim, uns enlatados, né? Eles eram encomendados, tinham um figurino. Foi quando começa a grande revolução, não dos Beatles, mas a revolução beat, né? A revolução do movimento hippie, que é o movimento Flower Power, né? Que é o movimento do paz e do amor, né? E aí as pessoas começam a experimentar novas espiritualidades, novas religiosidades, começam a experimentar novas drogas, né? E aí o consumo da cannabis sativa, da maconha popularmente conhecida, explode, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. E essas bandas de rock and roll começam a perceber que o rock and roll pode ser um instrumento também de transformação, porque os anos 60 eram anos de muita contestação, né? Então, o rock and roll pode ser um hino dessa geração, dessa transformação, né? Do movimento feminino, né? Do movimento Black Power, né? Dos grandes cabelos da população negra americana. E aí começa essa grande transformação na sociedade. O aparecimento da pílula anticoncepcional, que permitiu que a mulher pudesse planejar os seus filhos, ser dona do seu próprio corpo, e aí começa a revolução sexual. Tudo isso é nos anos 60. Uma revolução cultural, uma revolução social, uma revolução sexual. É por isso que a geração hippie também é conhecida como a geração do sexo, drogas e rock and roll, né? Mas o maior legado dessa contribuição é justamente esse som, essa vibração, essa música tocada por guitarra, pelo baixo, pela bateria, por alguns teclados, e essas letras, que são letras revolucionárias, né? Eram músicas de muita contestação. Inclusive Bob Dylan, que vem do movimento country, contribui para essas contestações, né? Os Beatles, inclusive, foram passar, por influência do George Harrison, foram passar um tempo na Índia, e de lá vieram com toda aquela bagagem do hinduísta, né? Da meditação, do Zen budismo e tal. E aí isso se reflete na música dos Beatles, né? O Sgt. Pepper's, com aquela capa toda colorida, foi uma transformação dos Beatles, né? A partir do Sgt. Pepper's, eu particularmente gosto mais dos Beatles da segunda metade, né? Que é aquela parte que eles começam com o rock and roll um pouquinho mais pesado, onde as músicas começam a passar de 3 minutos,
e passam a ter 4, 5, 6, como Hey Jude, que tem 7, né? Let It Be e tantas outras músicas, né? Sem desdenhar da primeira parte dos Beatles, né? E os Rolling Stones, que eram também um grande grupo, sempre foram um grande grupo, que está, na verdade, até hoje nunca se declarou extinto, né? E até hoje estamos aí com Mick Jagger, né? E esse pessoal todo. E esses foram os grandes, né? Mas eu não posso deixar outros tantos que tiveram aí, como o The Who, o Pink Floyd, né? O próprio Led Zeppelin, que aí inicia uma onda do rock and roll um pouco mais pesado. E aí nós vamos iniciar o conteúdo dos anos 70, né? Mas como a proposta aqui, meus amigos, é nós falarmos apenas 10 minutinhos sobre rock and roll, por isso o rock and roll é 10, eu já vou encerrando essa nossa transmissão de agora, agradecendo a todos os queridos amigos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, né? A ideia é justamente essa, tá? É a gente conversar sobre rock and roll. Nós vamos conversar todos os dias às 10 horas durante 10 minutos e depois nós vamos passar a ter, e até gostaria que vocês nos respondessem, a fazer um dia por semana, né? E aí já coloquem, por favor, aí o dia da semana que o pessoal mais prefere e quais as bandas mais preferidas aí para nós começar a fazer uma live um pouco mais produzida, né? Desculpem a falta de interação com os meios sociais aí, porque na verdade o que eu queria é estar mostrando para vocês essas músicas aí que a gente ouviu. Gostaria de estar mostrando essas músicas aí ao vivo, colocando aqui na imagem, mas eu vou tentar fazer essa questão aí. Então vamos deixando a nossa cortina musical aí do rock and roll, nunca esquecendo, o rock and roll é 10. Então, muito obrigado, um beijo grande no coração de todo mundo. Um abração, até a próxima. Amanhã, às 10 horas, temos mais 10 minutos falando sobre o rock and roll. Um abração!